Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns jogadores que podem ficar pro ano que vem no Remo de olho na Série A. Então já trouxe um vídeo aqui no canal falando só sobre jogadores que não devem ficar e assim, analisando de forma geral quem que poderia continuar no próximo ano. Vale lembrar, se a gente pega, por exemplo, diversos times que conquistaram esse acesso, né, da Série B para a Série A, mesmo que um jogador tenha sido titular absoluto na posição e tudo mais, não é garantia alguma, né, de que ele vai continuar pro ano que vem ou algo nesse sentido. Então eu vou mostrar aqui para vocês, separei aqui alguns dos jogadores que eu vejo com uma maior probabilidade, né, de continuar no clube mesmo estando na Série A. Primeiro aqui, obviamente, o Marcelo Rangel, goleiro de 37 anos que voltou, né, rápido dessa lesão, até porque todo mundo pensava que ele ficaria um tempo maior longe dos gramados, não foi o que aconteceu. 37 anos, já disputou Série A, se eu não estiver enganado, em 2020 e 2019 pelo Goiás, em alguns momentos antes de chegar o Tadeu e tudo mais. 2017 também fez parte do Goiás que subiu, né, para a Série A 2017 e 2018. Então já tem uma experiência na primeira divisão e até por conta dessa identificação também com o Remo, eu acho fundamental a continuação do goleiro. Até porque goleiro, apesar de tem bons goleiros, né, no Brasil, mas livres no mercado, fáceis de contratar, muito difícil, né? E você já começando uma Série A sem um goleiro titular, sem dúvida seria uma dor de cabeça enorme, mas eu acho que esse problema já está resolvido tendo o Marcelo Rangel. Agora, os reservas e tudo mais, se por exemplo vai continuar ou não, aí vai depender muito também das propostas e do mercado que eu vou trazer aqui para vocês. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo, bora chegar nessa próxima meta que é de 70 mil inscritos aqui no YouTube. Estamos aqui em 69.900, falta 47 inscritos aqui no canal. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante. Bom, aqui ainda no setor defensivo tem alguns que eu quero comentar aqui com vocês, que entra naquele caso, né? Apesar de estarem sendo titulares na Série B, conquistando um acesso, não tem nenhuma garantia de que ficaria no próximo ano, até porque o nível técnico, né, exigiria bastante. Que é o Klaus, 31 anos, tem feito uma ótima Série B até aqui, 34 partidas e um gol marcado vestindo a camisa do Remo, mas não sei se passaria toda a confiança necessária para uma Série A. Eu diria também que o Reinaldo é uma situação parecida, apesar de não estar sendo mais o titular, ele também está numa situação semelhante, né, ao Klaus, não sendo aquele titular absoluto, diferentemente do Klaus, né, não é um titular absoluto, mas tem experiência também na Série A. Talvez algum desses fique, né? Por exemplo, mantenha o Klaus como titular, contrate um outro zagueiro e ainda assim o Reinaldo, por exemplo, se mantém como um reserva, né, na posição, poderia sim ser uma alternativa. Na lateral direita, o Marcelinho chegou e tomou a posição, né, mesmo com uma concorrência bem grande, o Pedro Costa, o Nathan Santos que veio do Internacional, mas o Marcelinho nessa reta final da Série B tem sido a peça mais importante. Acho que é um bom jogador, pode sim evoluir, ser um titular na Série A ou contratar um outro jogador e deixar ele como reserva imediato, né? Então vai depender bastante. Lembrando que tanto ele quanto o Reinaldo e o Klaus têm contrato só até o final dessa temporada, ou seja, vai depender muito também do Remo apresentar uma proposta oficial para essa renovação de contrato ou não. Lembrando, né, que nessa atual temporada 37 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Outro aqui que chegou e apesar de não ter sido titular nos últimos 3 jogos, tem jogado, é o lateral esquerdo Jorge, né? Então ele assumiu essa posição, 29 anos. Acho pouco provável dele continuar, a não ser que continue muito bem, né, nessa reta final, seja um reserva na lateral esquerda ou algo assim. Mas é bom ver ele voltando, né, a jogar com uma maior frequência, principalmente se a gente pega nesse mês de outubro, né? No jogo contra o Atlético Paranaense, no clássico contra o Paysandu, ele sempre jogando ali no finalzinho e tudo mais, e vindo numa fase muito boa agora contra Atlético, Cuiabá e Chapecoense como titular. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não, ou se acha que o Jorge deveria, né, deixar o clube para esse próximo ano. Por meio de campo temos muitas contratações e muitas dúvidas, né? Porque, por exemplo, algumas contratações chegaram nesse meio do ano que é difícil da gente cravar. O Cantillo, que nessa atual temporada soma só 6 jogos, claramente uma contratação que errou. Tem um grego aqui também, né, que apesar do gol contra o Cuiabá, vinha de uma boa sequência, as notas médias dele eram muito boas, mas é difícil de cravar, por exemplo, ele fica para o próximo ano, muito complicado, até por conta do contrato curto, né, de ambos, que é até o final dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tem alguns outros que eu vejo com mais provável essa permanência, como por exemplo o Caio Vinícius, que tem sido uma peça titular e importante no acesso. Se a gente observa até aqui, né, o Caio no meio de campo ele é o que mais jogou na equipe do Remo, e olha que ele chegou
logo já no Campeonato Paraense, bem no finalzinho, 30 jogos, 6 gols e 2 assistências, com gols super importantes, né? Para a vitória no Clássico contra o Paysandu, para o jogo também contra o Atlético Paranaense e nesse gol agora contra a Chape. Então vem de uma fase muito boa. Eu manteria ele, até porque já jogou a Série A pelo Goiás e pelo Fluminense, se não estiver enganado, é isso mesmo. E tem só 26 anos, né? Então até para uma revenda ou algo nesse sentido. Eu diria que no meio de campo também tem muitos jogadores que o Remo acabou errando, né, na mão. Deixa eu só abrir aqui alguns outros para vocês, peraí. Que, por exemplo, o Natan, né, que foi um custo bem alto, o Cantígio, que eu comentei aqui com vocês, o Regis também, que eu acho muito pouco provável de continuar, custos altos que não entregaram o retorno até aqui. Por exemplo, o próprio Pavani, né, veio como titular em muitos momentos da Série B, com a chegada do Guto Ferreira ele ficou no banco, então acho muito difícil, né, essa permanência dele para o próximo ano, 28 anos de idade, 34 jogos na atual temporada. Pedro Castro também situação parecida, mas tem jogado sempre como titular. Acho que pode sim ser uma boa, jogador que já conquistou diversos acessos, né? Pelo Cruzeiro, pelo Avaí, agora pela equipe do Remo pode conquistar mais um. Então acho que é um bom jogador sim. Eu manteria, acho que é um bom reserva para a Série A. Ele e o Caio Vinícius podem ser alternativas. O Caio até por ser destro, né? Fazer essa função pelo lado direito, eu acho que ele seria uma baita opção como titular. O Natan, a não ser que tenha uma renovação de um contrato, um valor menor, porque com o custo, né, que ele teria, não vejo como uma alternativa tão viável, apesar, né, dessa assistência agora a primeira no jogo contra a Chapecoense. O Regis já não joga desde setembro, peça fora do baralho também, até porque vai lembrar, ele só tem contrato até o final do ano. E tem aqui também o Luan, que está emprestado pelo Primavera, então é até mais fácil, né, de imaginar uma saída do jogador que só fez 14 jogos, mas vale ressaltar que desde quando o Guto Ferreira chegou, ele ficou no banco em todas as partidas, né? Mas com o Guto Ferreira, mas não entrou em nenhuma partida até aqui. No ataque temos maiores destaques, e aí nem ficaria surpreso, né, se aparecesse, por exemplo, uma proposta ou outra pelos atacantes que eu vou trazer aqui para você. Então, um deles é o Pedro Rocha, jogador que tem contrato até o final dessa temporada, foi especulado no Vasco, foi especulado no São Paulo. O Remo não teve interesse de negociá-lo justamente porque era uma peça fundamental e tem feito uma baita Série B, né? 29 partidas, 14 gols e 5 assistências. Nesses últimos jogos, 2 gols contra o Atlético, apesar de ter ficado 6 partidas sem marcar, ele deu assistência, né, contra o Cuiabá. Contra o Clássico também, contra o Paysandu, foi uma peça super importante e tem 31 anos de idade, né? Contrato só até o fim do ano. Eu manteria, acho que pode ser uma peça fundamental, dando essa volta por cima de volta à Série A. Lembrando que é óbvio, né? Ele não vinha de boas campanhas quando estava na Série A, por exemplo, tirando o Atlético Paranaense em 2021 e o início do Fortaleza lá em 2022, ele não teve um bom desempenho. Desceu um pouco para a Série B, um nível técnico mais fácil, se destacou, mas eu acho que isso é importante também, porque obviamente ele não deixou de jogar bola em 2 anos, né? Então, talvez ele vivendo uma boa fase agora na Série B e fazendo parte do planejamento para o próximo ano, pode sim ser uma baita opção. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Temos também o Nicolás Ferreira, jogador que tem sido titular, né? Os dois uruguaios aqui, ele e o Diego Hernandes. Ele que está emprestado pelo Montevideo Wanderers, clube então lá do Uruguai emprestou ele. Certamente foi uma boa opção, porque tem ajudado muito o Remo até aqui na Série B. 14 jogos, 2 gols e 3 assistências, peça importante. Eu manteria também, acho que pode sim ser um bom reserva na posição. E com a receita, né, que o clube vai ter, certamente fica mais fácil de imaginar a compra do jogador, que vai lembrar, diferentemente de outros casos, né, não tem contrato só até o final do ano, até julho do ano que vem, ou seja, termina no meio da Série A, então pelo menos tem uma garantia dele continuar para o próximo ano, mas dependendo do desempenho, né, poderia negociar, por exemplo, a compra em definitivo. O Diego Hernandes é uma situação um pouco mais complicada, porque empréstimo só até o fim desse ano mesmo, 13 jogos, 3 gols e 2 assistências, baita contratação, né, realmente da equipe até aqui, e o Botafogo, que tem seus direitos econômicos, pagou 10 milhões de reais, um pouco mais, né? Quase 12, da sua contratação em 2023, vindo também do Montevideo Wanderers, né? Aí no Botafogo ele não conseguiu se destacar, foi emprestado para o futebol chileno, para o futebol mexicano, e aí pelo Remo agora uma boa disputa até aqui. Em alguns portais mostra que ele vale um pouco menos, mas certamente o Botafogo vai querer recuperar o investimento do jogador. Talvez um ponto positivo é que o contrato dele já está perto do fim. Então, se o Botafogo não vende ele no início do ano, não vai conseguir recuperar todo esse valor. Talvez um investimento de 5, 7 milhões de reais. Eu acho que poderia sim valer a pena. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vindo para outras peças aqui menos importantes, né? Temos aqui, por exemplo, o Eduardo Melo, que jogou, a última partida foi no jogo contra a equipe do CRB e algumas, né, contra o Volta Redonda, que ele marcou o gol ainda em setembro. É uma peça também que eu não vejo continuando para o próximo ano. Temos aqui o Jaderson também,
que voltou, né? Teve problemas físicos nesse ano, tem sido um reserva nessa reta final da Série B. Eu acho que é um bom reserva também. Eu manteria, é um jogador que já demonstrou um bom futebol no ano passado. Nesse ano não conseguiu ter o mesmo desempenho, mas ainda assim acho que o Jaderson é uma boa opção. Eu continuaria com ele. O Janderson está emprestado pelo Ceará, tem sido um reserva imediato, então tem que ver. Eu acho que não manteria, porque não pertence, né, ao Remo e tudo mais. Acho que poderia encontrar uma opção melhor, até por conta do custo. Lembrando que na Série B ele não conseguiu realmente ter um bom desempenho, foram apenas 4 assistências em 25 jogos e nenhum gol marcado. Tem aqui também o caso do João Pedro, né, marcou um gol importante contra o Cuiabá, o primeiro dele aí vestindo a camisa do Remo, mas eu também acho que foi uma peça mais para essa reta final, ajudar muito no acesso, deu uma assistência também contra o Volta Redonda, né, pro gol do Eduardo Melo, mas também não manteria, tá? Não consegui confirmar até quando vai o seu contrato. Então, se for até o meio do ano que vem, tem que ver, né, o que o Remo faria, se vai continuar ele como reserva. Pode ser que ele tenha um espaço maior nessa reta final e deixe muitos gols, talvez, mas eu acho que foi mais uma contratação para ajudar na reta final mesmo, para fazer ali 12, 13 jogos, né, que é o que ele vai fazer, do que uma peça para resolver todos os problemas de olho no acesso da primeira divisão. Situação parecida do Marrone também, né, que não conseguiu entregar, só 2 gols nessa Série B, também não vejo ficando no Remo no próximo ano, e vale destacar que ele só tem contrato até o final da temporada, o que facilita, né, por exemplo, imaginar ele saindo e encontrando um novo clube. E você? Dessa lista aqui, quem que você manteria para o próximo ano? Eu sinceramente acho que no máximo ali uns 3 jogadores por cada posição. Então 3 defensores, uns 3 meio-campistas e mais uns 3, 4 atacantes. A tendência é que tenha uma limpa muito grande, né? Até porque o Remo também tem muitos jogadores em fim de contrato, o que facilita a vida. Vou deixar outras sugestões de vídeos aqui para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!